Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao assunto tensões no solo devidas a carregamentos externos. Então, nós vimos na última aula o método 2-para-1, que é um método simplificado. Depois vimos as soluções de Boussinesq e Westergaard para carga pontual. Carga pontual. Carga pontual é uma força, né? Mas, na verdade, o que a gente tem na prática, na vida real, são cargas distribuídas, certo? Então, nós vimos um método simplificado para cargas distribuídas e soluções a partir da teoria da elasticidade para cargas pontuais. Agora, nós vamos ver o seguinte: como é que fica o acréscimo de tensão gerado por uma carga distribuída usando a teoria da elasticidade, né? Então, basicamente isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint. Então, ainda nós estamos na aula 3. Então, se vocês observarem aqui, ó, sempre assim, ó, aqui são fundações rasas, né? Sempre as cargas são transmitidas através de um elemento em forma de tensão, né? Tensão aplicada. Aqui as sapatas, né? O radier, enfim. Aí nós vamos fazer um exercício agora que vai contemplar justamente isso. Tensões aplicadas de maneira distribuída. Na aula passada nós vimos aqui, ó, carga pontual. Boussinesq e Westergaard. Agora, olha só. Vamos ver o que pede o exercício. Calcule os acréscimos de tensão nos pontos A, B, C e D. Os pontos A, B, C e D estão aqui na figurinha, ó. A, B, C e D. Tá vendo? Ó, em profundidade, estão na cota menos 15. Gerados pela sapata S5, então eu quero saber o que a sapata S5 gera de acréscimo em A, em B, em C e em D, tá? Sendo que essa sapata S5 vai ser solicitada por um pilar com 4.500 quilonewtons de carga vertical. Quer dizer, 450 toneladas, tá? E com dimensões de 25 centímetros por 140 centímetros em planta. Então, gente, essas dimensões são as dimensões do pilar, tá? Do pilar. O pilarzinho que está chegando aqui na sapata, ele vai ter essas dimensões, ó, 25 centímetros por 140 em planta. Em planta, aqui é a figurinha em planta, ó. A menor dimensão dele aqui, ó, 25 centímetros. Essa menor dimensão, se vocês quiserem anotar aí no caderno, a gente vai chamar de Bzinho, B minúsculo. E a maior dimensão, L minúsculo, Lzinho, vai ser 140, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o pilar. A tensão admissível adotada para o projeto da sapata foi de 300 kPa, ou seja, 30 toneladas força por metro quadrado, com a qual o solo subjacente sofre deslocamentos admissíveis e tem-se um fator de segurança adequado com relação à ruptura do sistema solo-fundação. Então, esse solo que está aqui, ó, está dizendo, é que ele suporta bem uma tensão de 300 kPa, que é essa que está aqui, ó, sofrendo deformações pequenininhas, tá? E com uma margem de segurança adequada em relação à ruptura, tá? Essa é a chamada tensão admissível do solo.
tá? Ou melhor, do sistema solo-fundação, tá? 300 kPa, que eu estou adotando para o meu projeto. Então, gente, olha só, quando a gente faz um projeto em fundação rasa, a palavra-chave para fazer o projeto é essa tensão admissível. Então, esses 300 kPa aí é a chave para o desenvolvimento do projeto, tá? Essa questão de deslocamentos admissíveis, fator de segurança adequado em relação à ruptura, vocês vão ver ainda no futuro. Eu já estou passando aqui para vocês, nesse exercício, essa tensão. No futuro, vocês vão ter condições de descobrir esse valor aqui. Entendido? Tá? Então, esse valor é a chave para o nosso dimensionamento. Se vocês quiserem anotar no caderno, é interessante. Qual é a chave para o dimensionamento de fundações rasas? Resposta: tensão admissível. Tá? É a tensão que eu posso aplicar no solo. Entendido? Então, olha só. A sapata, ela vai ser dimensionada para aplicar essa tensão de 300 kPa. Vai ser dimensionada. Aqui já tem as dimensões dela, tá vendo? No desenho, ó, já tem as dimensões. Mas nós vamos descobrir como é que chega nessas dimensões, tá? Nós vamos descobrir. E as dimensões da sapata vão ser B maiúsculo por L maiúsculo. Repetindo, ó, Bzão por Lzão são as dimensões da sapata. Aqui é a sapata em planta. Bzinho e Lzinho são as dimensões do pilar, que está com uma carga de 4.500 kN. Então, nesse exercício, ó, antes de calcular os acréscimos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dimensionar a sapata S5. Nós estamos com foco na sapata S5. Essa sapata S6 que está aparecendo aqui para a gente não é o nosso foco nesse exercício, tá? Vamos trabalhar exclusivamente com a sapata S5. Então, a primeira coisa vai ser dimensionar essa sapata. Eu quero saber aqui as dimensões desse retângulo que está aqui. Depois eu vou mostrar como calcular os acréscimos em A, B, C e D. Entendido, gente? Sim, professor. Tudo bem? Tá. Então, olha só. Vamos migrar para o Excel. Lá no Excel eu vou explicar tudo direitinho, passo a passo, para esse dimensionamento inicial. Ok? Então, deixa eu parar a apresentação. Vamos para o Excel. Tá. Eu abri uma nova planilha aqui. Beleza? Se vocês quiserem aproveitar planilhas do passado e ficar abrindo simplesmente aqui, ó, novas planilhas, pode fazer também. Eu abri uma nova aqui. Então, nessa nova planilha, nesse exercício, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o dimensionamento da sapata, tá? Então, vou colocar aqui como título, ó. Deixa eu tirar as linhas de grade. Vou colocar aqui, dimensionamento de sapato. Dimensionamento de sapato. Qual é a informação fundamental para esse dimensionamento? Palavra-chave. Tensão admissível. Tensão admissível. Exatamente. Tensão admissível. É a chave para o dimensionamento. E ela vai entrar aqui em kPa, no Pascal.
Então, esse aqui é o primeiro passo. Segundo exercício, 300 kPa é o valor da tensão admissível. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, tensão com a qual o solo sofre recalques admissíveis e ocorre um fator de segurança adequado com relação à ruptura. Aí a gente vem aqui e escreve, ó, sapata. No momento eu estou interessado só na sapata S5. Então, vou colocar o nome dela aqui, ó, sapata S5. Vou transferir essas células para cá, para ficar melhor. Sapata S5. Mas antes de colocar sapata S5, antes de colocar esse sapata S5, a gente tem que entrar com as informações do pilar, não é isso? Quais são as informações do pilar? O nome do pilar, as dimensões do pilar e a carga do pilar. Então, eu vou transferir isso para cá. Para cá. E aqui eu vou colocar assim, ó, pilar. Pilar. P5. É o pilar P5 correspondente à sapata S5. É carga em quilonewtons. Vocês viram lá, 4.500 quilonewtons. Tá? Carga em quilonewtons. Agora, as dimensões do pilar. Bzinho e Lzinho. Beleza? Então, aqui, ó, são as informações inicialmente que eu tenho aqui. Opa! Fugiu aqui. São as informações que eu tenho do pilar. Então, ó, pilar, a carga, as dimensões. As dimensões que eu mencionei lá no enunciado, 25 centímetros por 140 centímetros. Tá? Essas dimensões aqui a gente vai entrar em metros. Então, ó, 25 centímetros, ponto 25 por 1,40. Tá? Então, olha só. Essas informações todas aqui, ó, são dados iniciais para o dimensionamento. Vou marcar aqui em azulzinho. Ó. Isso aqui são os dados que eu tenho do exercício. Tá? São os dados de entrada. Aqui, o que eu quero calcular são as dimensões B maiúsculo e L maiúsculo, que são as dimensões de quem? Da sapata. Tá? Estão acompanhando, gente? Tudo bem?
Tudo certo, professor. Beleza. Olha só, então uma informação que eu já passei para vocês é o seguinte, que a sapata ela vai ser dimensionada para transmitir 300 kPa, tá? Então, olha só. Então, olha só, hein? Vou colocar aqui uma equação para vocês verem. Ó, tensão admissível é força dividida pela área. Tá? Força dividida pela área. No caso, quem é esse Q maiúsculo que está aqui? É a carga que está chegando no pilar. Aqui, eu estou dando um acréscimo, tá? Estou multiplicando por 1,05, estou dando um acréscimo de 5% nessa carga que chega no pilar, que é o 4.500. Por quê? Para levar em consideração o peso próprio da sapata. O que ocorre? O projetista estrutural, ele vai calcular essa carga que está aqui, ó, incidente nas fundações, 4.500, em função de tudo que eu tenho na estrutura. Carga permanente, carga acidental, e essa carga é majorada. Tá? Então, isso aí contempla tudo que tem acima da fundação, partindo da superestrutura. Só que ele não leva em consideração o peso próprio da sapata, porque ele ainda não conhece as dimensões da sapata. Ele não sabe. Então, a gente dá esse acréscimo, esse pequeno acréscimo de 5%, para contemplar o peso próprio da sapata, tá certo? Mas o que eu tenho aqui? Ó? Uma equação que vocês viram, acho que no 2º grau, lá no ensino médio. Tensão é força dividida pela área. A área da minha sapata é B vezes L, tá? B vezes L. Ó, área. B vezes L. Então, até aqui, tudo bem. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos parar só aqui nessa equação. Agora, mais uma informação para vocês. A minha sapata, eu quero dimensioná-la com balanços iguais. O que é isso? Ó? O que é isso? Vou mostrar aqui a equação e a figurinha correspondente. Só um instantinho, hein? Olha só a figurinha aqui da sapata S5. Uma sapata com balanços iguais, ela tem essa dimensão x aqui, ó, igual a y. Tá vendo? X igual a y. Tipicamente, as sapatas elas são dimensionadas dessa maneira, com balanços iguais. É o tipo de sapata mais econômico, é o formato, a geometria mais econômica. E o que acontece? As sapatas elas recebem na zona tracionada delas aço, né? A estrutura de concreto armado que recebe aço na sua zona tracionada. Então, o diâmetro do aço que entra em uma direção que está aqui é igual ao diâmetro do aço que entra na outra direção, pelo fato dela ter balanços iguais. Isso é interessante porque evita o erro na hora de armar a sapata, né? De trocar a bitola do aço, né? Colocar trocado. Então, aço com a mesma bitola, com os mesmos diâmetros, né? As barras de aço nas duas direções. Entendido, gente? Tudo bem? Então, se eu faço aqui, ó, geometria x igual a y, isso é a mesma coisa que dizer que Bzão menos Bzinho sobre 2, ó, Bzão, dimensão
a dimensão aqui da sapata, a menor dimensão da sapata, Bzão menos Bzinho sobre 2 é justamente o valor de x, tá? Lzão menos Lzinho, ó, Lzão maior dimensão menos Lzinho dividido por 2 é o valor de y. Então, sapata com balanços iguais requer que Bzão menos Bzinho seja igual a Lzão menos Lzinho. Condição de sapata com balanços iguais. Certo? Agora, olha só. Se eu pego esse Lzinho e transfiro para o lado esquerdo aqui da equação, fica ó, Lzão igual a Bzão menos Bzinho mais Lzinho. Então, o valor de Lzão é Bzão menos Bzinho mais Lzinho. Eu transfiro para a equação de cima. Olha só. Então, aqui na equação de cima, ó, no denominador, Bzão vezes L. Então, fica Bzão vezes L. Bzão menos Bzinho mais Lzinho. Tá? Então, agora, qual é a minha incógnita aqui nessa equação? E aí, manipulando essa equação, eu fico com uma equação do segundo grau, que está aqui, ó. Tá? Uma equação do segundo grau. E a solução positiva dessa equação vai ser justamente quem? O valor da dimensão B da sapata, do Bzão que está aqui. Descobrindo o Bzão, eu lanço na equação de baixo e descubro o Lzão. Tudo bem? Tranquilo? Entendido, gente? Entendido, professor. Então, aqui, ó, eu vou contemplar com essa equação a tensão escolhida como admissível, 300 kPa, e vou contemplar também a questão de sapata com balanços iguais. Ora, então, resolvendo aqui, ó, por Bhaskara, essa equação do segundo grau, vou deletar aqui, Você vai chegar, resolvendo, né, a equação do segundo grau, você vai chegar no resultado positivo dessa equação, que é isso que está aqui, ó. Então, agora nós vamos lançar essa equação aqui nessa célula e vamos calcular a dimensão B da sapata, B maiúsculo. Ok? Então, vou colocar aqui assim, ó, igual, vou abrir parênteses, tá? Bzinho, ó, tá entrando aqui, ponto 25, menos Lzinho, 1,4, mais, aí, raiz. Abre parênteses. Abre parênteses novamente. Aí, como está aqui, ó, vamos seguir exatamente como está aqui, ó, menos Bzinho, mais Lzinho, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Mais 4 vezes a carga Q, que está chegando no pilar, 4.500, vezes o acréscimo de 5%, dividido por quem? Pela tensão admissível, que é o 300 que está aqui, ó. Ok? Aí eu fecho a raiz. Aí eu fecho o numerador da equação e divido por 2. Vou aqui diminuir o número de casas. Tá vendo? 3,44, com 2 casas depois da vírgula. Tá aqui, ó.
344 centímetros, a dimensão aqui B. Tá vendo? Tudo bem? Conseguiram aí calcular? Sim, professor, deu certinho aqui. Maravilha. Então, agora, ó, é só calcular a outra dimensão, que é L maiúsculo. L maiúsculo, que é essa outra dimensão que está aqui. Olha só. Então, basta pegar, ó, igual Bzão menos Bzinho mais Lzinho. Quatro vírgula 59. Tá certo, gente? Normalmente, em projeto, a gente não coloca para a pessoa executar uma sapata assim com número 3,44, 3,59. Geralmente, a gente arredonda o valor para um múltiplo de 5 e apresenta o resultado em centímetros. Então, aqui ficaria quanto? Ó? Ao invés de 344 centímetros, como está aqui, ficaria 345. Ao invés de 459 centímetros, ficaria 460 centímetros. Isso normalmente a gente faz em projeto. Mas aqui, na aula, nós vamos deixar dessa maneira, tá? Arredondado aí na segunda casa, e vamos deixar um número assim, sem ser múltiplo de 5, desse jeito mesmo, tá? Entenderam, gente? Então, essa é a primeira parte do nosso exercício. Agora, a gente tem que calcular os acréscimos nos pontos A, B, C e no ponto D, que está fora da área carregada. Ó. O ponto D está embaixo da sapata S6. Então, os pontos A, B e C estão na projeção aqui ainda da área carregada, que é a sapata S5, e o ponto D está fora da área carregada. Então, olha só, eu vou migrar para o PowerPoint. Tudo bem até aqui? Tudo sim, professor. Então, você já tem aí um procedimento de cálculo, isso é muito legal, para dimensionar a geometria de uma sapata com balanços iguais. Legal, bacana. Agora vamos à segunda parte. Olha só. A solução que a gente tem clássica para cálculo de acréscimo de tensão, que vocês viram na aula passada, é a solução de Boussinesq, que considera uma carga pontual aplicada na superfície de um semi-espaço infinito, de um material homogêneo, isotrópico e elástico linear. Certo? Isso aqui é o que a gente tem na teoria da elasticidade. Aí, um cara chamado Newmark, então guardem esse nome, Newmark, pegou essa solução de Boussinesq e fez o seguinte, ó, aplicou a solução de Boussinesq em um elemento infinitesimal dx, dy, de uma área retangular, então tenho aqui uma área retangular, tá certo? Ou quadrada, né, que é um caso particular do retângulo. Bem, enfim, uma área retangular de dimensões
A por B. Então, aqui está o elemento infinitesimal. A tensão aplicada por essa área retangular é uma tensão Q minúsculo. Então, se você pensar assim, ó, esse Qzinho aqui, ó, tensão vezes a área Q vezes dx vezes dy, que é a área do elemento infinitesimal, vai dar uma força Q maiúsculo. Q maiúsculo é essa força pontual que está aqui, ó. Então, uma força Q maiúsculo aplicada onde? No elemento infinitesimal. Aí ele fez o seguinte, ó, ele falou assim, eu vou desenvolver um cálculo, tá? Eu vou integrar isso aqui para calcular um acréscimo de tensão em um ponto na projeção do vértice dessa área retangular. Olha aqui o pontinho P, ó, ele está na projeção do vértice dessa área retangular. Ou seja, numa distância radial Rzinho. Rzinho, que é a hipotenusa de X, triângulo de catetos X e Y, tá? Então, aqui está montada a história, ó. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que integrar a solução de Boussinesq, ele tem que integrar em X, aí ele vai ter o acréscimo que uma linha de carga gera no ponto P, e depois ele tem que integrar em Y, porque ele vai fazer a varredura, ou seja, ele vai calcular o acréscimo de tensão que a área retangular toda gera no ponto P. Então, gente, para solucionar o problema, há necessidade de resolver uma integral dupla. Então, vai integrar de 0 a A em X, de 0 a B em Y. E isso que está aqui dentro da integral, quem é? A equação de Boussinesq. Entenderam? Entenderam a ideia? Aham. Tá? Bem simples. A ideia é simples. Agora, a matemática para resolver essa integral dupla, que é assim, um tanto rebuscada. Então, o que o Newmark fez? Ele simplesmente resolveu o problema, né? Ele não apresentou nada de novo, ele só resolveu a questão matemática que está aqui. E aí a equação resultante fica essa que está aqui, ó. Tensão aplicada dividido por 4π vezes essa parcela toda que está aqui grande, ó, esse catatal todo que está aqui, que depende apenas de duas coisas. Se vocês observarem aqui, ó, M e N. M e N. Tá vendo? M e N. E esse M e N vão ser o quê? Ó? Anotem aí no caderno de vocês. M é uma das dimensões dividido pela profundidade Z. Então, vai ser ó, a dimensão A dividido por Z. E N vai ser a outra dimensão dividida por Z. Então, A dividido por Z. M. N, B dividido por Z. Ou, vice-versa. Se você escolher M igual a B dividido por Z, o N será A dividido por Z. Entenderam? Tanto faz. Então, essa parte toda da equação aqui vai depender de quem? Das dimensões da área carregada e da profundidade Z. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá. Aí, o que vocês vão encontrar no livro de Mecânica dos Solos, lá do Carlos de Souza Pinto?
vocês vão encontrar uma abordagem, que é uma abordagem mais dos engenheiros antigos, que é o seguinte, ó, eles faziam da seguinte maneira. Antigamente era um tanto quanto complicado calcular isso aqui, tá? Em função dos recursos que eles tinham para fazer esse cálculo. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, a evolução da tecnológica foi tão grande que na época do meu pai ainda usava a chamada régua de cálculo. Régua de cálculo é um instrumentozinho para fazer os cálculos aí que a gente faz normalmente, tranquilamente, numa calculadora científica. Tá? Então, antigamente era complicado. Aí, o que eles faziam? Ó, o Newmark apresentou uma tabelinha e que você calculava o valor de M, por exemplo, M igual a 0,1 e N igual a 0,2, chegava na tabelinha e extraía o resultado de quem? O resultado desse catatal todo dividido por 4π. Então, era só multiplicar a tensão Q por esse resultado, essa função de Mn, tá? Obtido aqui da tabelinha. Então, repetindo, calculei o M, deu 0,1. Calculei o N, deu 0,2. Tá? Chego aqui à conclusão que 0,009 é o resultado de quem? Desse catatal todo aqui dividido por 4π. Então, a equação, ó, ela fica resumida a uma tensão Q aplicada, tensão que eu conheço. No nosso caso particular do exercício que eu estou resolvendo, é 300 kPa. Vezes função de Mn. Função de Mn é o resultado do restante da equação toda que está aqui. Tá? Só que, o que acontece? A gente tem recursos, a gente tem o Excel, né, por exemplo, para pegar e programar uma equaçãozinha dessa, aqui ó, de forma rápida, e calcular isso, né? Não precisa de ficar usando uma tabelinha. Então, gente, nós vamos fazer esses cálculos solicitados pelo exercício no Excel, tá? No Excel. Eu vou passar para vocês, não vou ficar desenvolvendo isso aqui tudo na aula. Eu já desenvolvi essa planilha e depois eu passo para vocês lá no mural da turma, tá? Deixa eu abrir aqui essa planilha que eu chamo de planilha Newmark. Só um instantinho, hein? Olha só. Deixa eu deletar as informações todas que estão aqui na planilha e a gente vai fazer o cálculo. Deixa eu parar a apresentação. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês a planilha Newmark. Então, podem ficar tranquilos. Depois eu disponibilizo. Tá? Estão vendo aqui a equação do Newmark? Essa equação toda que está aqui. Está vendo? Muito bem. Vou colocar aqui a nossa situação. Nossa situação. É essa que está aqui. Então, olha só. Atenção, o que eu vou aplicar?
A tensão Q que eu vou aplicar é quanto? Acabamos de usar, né? 300, não é isso? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Beleza? Aqui é uma das dimensões em metros. Nós calculamos essa dimensão na outra planilha de dimensionamento. Então, é 3,44. Certo? A outra dimensão, nós vimos que ficou 4,59. A profundidade Z, eu quero calcular esse acréscimo de tensão em que profundidade? Que profundidade eu quero calcular o acréscimo de tensão? É 13? Isso, ó. As sapatas vão ficar apoiadas a 2 metros, na cota menos 2. E os acréscimos vão ser na cota menos 15. Então, a distância é 13 metros. Os pontos A, B, C e D estão alinhados nessa cota que está aqui. 13 metros, certo? 13. Então, vou colocar aqui, ó, 13. Aí, automaticamente, a planilha faz aqui o cálculo de M. Ó, M é uma das dimensões dividido por Z. Então, é 3,44 dividido por 13, dá esse 0,26 que está aqui. E o N é a outra dimensão, que é 4,59, dividido por 13. Calcular os valores de MN. E aí, aqui, tem a equação toda, o catatal todo que está aqui, ó, que é essa parte toda da equação que está aqui, que é a função de MN. Entendido? E aí o acréscimo, basta pegar a tensão aplicado a 300 e multiplicar pela função de MN. Só isso. Só isso. Acabou o problema. Agora, o pessoal do passado ia ter uma certa dificuldade, porque esses dois valores aqui, ó, eles não aparecem na tabelinha, eles teriam que fazer uma interpolação e tudo mais. Ia ser uma coisa chata. Aqui já está calculado direto. E esse acréscimo de tensão, em que ponto que eu estou calculando? Esse primeiro. Qual é o ponto que o Newmark definiu para fazer cálculo de acréscimo de tensão? Na projeção do vértice da área carregada. Então, que ponto é esse? Que ponto que está no vértice? Ponto A. O ponto A, olha só, o ponto A. Então, esse primeiro acréscimo, vamos colocar aqui, ó, acréscimo de tensão por Newmark no ponto A. Acabou. Tá certo? Tudo bem? Agora o ponto B, estão vendo aqui, ó, ele está no eixo da área carregada, no centro. No centro. Vou diminuir isso aqui, colocar para cá, colocar isso aqui para cá. Tá? Deixa eu deletar essa equação, já foi útil. Colocar isso aqui, isso aqui. Olha só. O ponto B está no centro. O que eu posso fazer para calcular acréscimo de tensão por Newmark? Dá uma ideia aí.
Veja bem. Os valores de Azinho e Bzinho? Mudar os valores de Azinho e Bzinho. Então, eu posso assim, pensar, assim, imaginar de maneira fictícia uma divisão dessa sapata em 4 pequenas, em 4 partes, com o ponto B centralizado. Tá? Um ponto B centralizado. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, ó, para facilitar a vida de vocês. Ó, então, o ponto B vai ficar no centro de um retângulo. Isso aqui, essa divisão é fictícia, só para cálculo, tá? De um retângulo que tem dimensões 172 centímetros por 229,5. Tá aqui, ó. Vamos ver como é que fica esse acréscimo. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Dar um Ctrl C. Colar aqui, tá? Vamos fazer aqui no ponto B, ó. Ponto B. Então, a carga aqui continua a mesma, é a tensão de 300 kPa, aplicada na sapata. A dimensão, uma delas vai ser igual a 3,44 dividido por 2, dá justamente 1,72 m, e a outra dimensão vai ser igual a 4,59 dividido por 2, que vai ser a outra dimensão da área de um quarto aqui, ó, um quarto da sapata, 2,295. Eu quero um acréscimo a 13 metros. Agora, veja que, do jeito que está calculado aqui, esse acréscimo é um acréscimo apenas gerado por um quarto da sapata, por uma partezinha. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 4 para contemplar as 4 partes. Então, pego aqui, ó, e coloco 4 vezes o resultado, dá 12,86. Entenderam? Ficou claro, gente? Ficou, professor. Nota que o acréscimo de tensão, ó, no ponto B, aqui, ó, no ponto B do eixo da sapata, o acréscimo é maior do que no ponto A. Então, o acréscimo aqui nessa profundidade, tá? Na cota menos 15, ele está diminuindo à medida que você se afasta do eixo do carregamento. E o acréscimo máximo acontece no eixo do carregamento. Tudo bem? E se eu fizer agora o ponto C? Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó. Eu vou colar aqui. Vamos fazer o ponto C. Qual é a ideia para o ponto C? Qual é a ideia para o ponto C, gente? Vocês já pegaram a mãe. Hã? Não sei, como se tivessem duas dessas 4 sapatos menores aí. Isso, 2 retângulos. Então, para o ponto C, são 2 retângulos. Aqui, ó. Um retângulo vai ser com dimensão 229,5 por 344. E o outro é a mesma coisa, simétrico, né? Então, aqui, ó.
uma das dimensões vai ser o próprio 3,44 e a outra dimensão 2,295. São dois retângulos. Então, o acréscimo de tensão vai ser a superposição de efeitos de dois retângulos. Então, aqui, eu, ao invés de multiplicar por 4, eu multiplico por 2 no final. Então, dá 12,34. Entenderam, gente? Tudo bem? Tudo ok. Vocês estão tristes? Olha só, gente, ficou definido que esse período vai ser todo arte. Uma resolução aí que saiu que vai ser todo arte. Então, depois do recesso, que vai acontecer aí do dia 19 de janeiro até o meio do mês, não, 19 de dezembro, desculpe, né? 19 de dezembro, até o meio do mês de janeiro, depois desse recesso, vamos continuar aqui com o EARTE. Não sei por quê, mas tomaram essa decisão. Certo? E outra informação que eu vi ontem é que quem tem mais de 18 anos vai ter que tomar a terceira dose. Parece que é 5 meses após a segunda. Beleza? Agora, nesse exercício, voltando então aqui à mecânica dos solos. Nesse exercício que está aí, ficou faltando o quê? Um ponto que está fora da área carregada. Ponto D. Tá? Tudo bem? Tudo sim, professor. Esse ponto D eu vou explicar aqui, ó, no PowerPoint. Aqui no PowerPoint está explicado passo a passo, ponto, ó, ponto A foi o primeiro. Tá? Depois nós fizemos o ponto B, o ponto D, o ponto C. O ponto D, ele está fora da área carregada. Aí o que a gente tem que fazer? Vai ter que fazer uma ginástica aqui, que é o seguinte, ó. Nós vamos ter que criar um retângulo fictício, passando pelo ponto D, com o ponto D no seu vértice, tá vendo? Que é esse retângulo aqui, ó, H, A, sei lá o que, e D aqui, ó. Isso aqui. Esse retângulo que eu estou passando aqui o mouse em cima. Que é igual ao retângulo de cima, tá certo? Dos dois. Basta fazer a solução de 1 aqui e depois multiplicar por 2, então. Só que uma parte do retângulo não está carregada, que é essa parte que está aqui, ó. Eu estou fazendo o acréscimo exclusivamente gerado pela sapata S5. Então, a parte carregada da sapata é essa parte aqui, ó. Tá vendo? A, H, C e um outro pontinho que está aqui, ó. Esse retângulozinho aqui é a parte carregada. E essa parte aqui não está carregada. Então, eu peguei um retângulo aqui fictício, com dimensões aqui, ó,
em centímetros, de 1.172 centímetros por 229,5. Só que essa parte aqui de 828 centímetros por 229,5 não está carregada. Então, eu faço o acréscimo da parte maior, do retângulo maior aqui, depois eu vou subtrair o efeito da parte que não está carregada, sendo que todos esses retângulos estão passando pelo ponto D, com o vértice no ponto D. Então, eu faço o quê? Eu uso função de MN do retângulo grande fictício, tá? Vou subtrair a função de MN do retângulo fictício da zona não carregada. Aí eu multiplico pela tensão Q, eu tenho um acréscimo de metade da sapata no ponto D. O acréscimo da outra metade será contemplado quando eu multiplico isso aqui por 2, tá? E aí eu tenho um acréscimo no ponto D. Vocês entenderam isso? Tudo bem? Deu para entender. Alguma dúvida? Professor, por que você vai calcular um acréscimo de tensão em um ponto fora da área carregada? Poderia ser essa uma pergunta. Porque numa obra você vai ter N sapatos, vai ter várias sapatas. Digamos, você vai ter 20 sapatas. Aí você quer fazer um cálculo de um recalque no eixo de uma determinada sapata. Então, digamos, eu quero calcular o recalque no eixo da sapata S6. Então, eu tenho que ter todos os acréscimos que todas as sapatas da obra geram nesse ponto, na projeção da sapata S6, na profundidade necessária para o cálculo do recalque. Entenderam? Então, eventualmente, eu tenho que fazer esse cálculo de acréscimos de tensões em pontos fora da área carregada. Se eu tiver 20 sapatas, eu tenho que calcular 20 acréscimos de tensão num pontinho, no meu pontinho de interesse. Ficou claro? Ô, professor, mas aí só uma dúvida. Quando você tiver 20 sapatas, você vai calcular o ponto de tensão sempre só no meio das outras, né? Que é onde vai ser maior a tensão da própria sapata, né? Para ver se o solo vai suportar, por exemplo. Geralmente o acréscimo máximo de tensão, você vai pesquisar isso, né? Ele vai acontecer no eixo de uma determinada sapata. Pode ser no eixo da sapata S5, pode ser no eixo da sapata S6, tá? Vai depender de todo o entorno que tem aqui, entendeu? Entendi. Tá? Isso daqui a pouco vai ficar mais claro. O fato é que, se vocês pegarem esses resultados, acréscimo de tensão em D deu 4,14. No ponto C, deu 12,34. No ponto B, deu 12,86. Está vendo que está diminuindo radialmente? Então, se você fizer um gráfico, aqui está sapata S5, sapata S6. Olha só como é que fica esse gráfico. Acréscimo de tensão diminuindo de maneira radial, tá? Gradativamente. Se a gente pegar aquele exemplo que nós fizemos na aula passada, nós fizemos um exercício na aula passada, que foi o primeiro, esse que está aqui, pelo método 2:1, que o acréscimo de tensão ficou igual a quanto? 60 kPa. Estão lembrados do exercício? 60 kPa. Aí eu disse que esse método é um método simplificado. Por que ele é um método simplificado?
Porque o acréscimo de tensão ele não acontece assim, ó, de maneira uniforme numa dada profundidade. Ele varia, né? Ele é máximo no eixo e vai diminuindo de maneira radial. Então, para uma mesma profundidade, o acréscimo de tensão varia de maneira radial. Tá? Então, se você fizer esse mesmo exercício do prédio de 15 pavimentos, aqui, ó, é o mesmo prédio. Se fizer para pontos aqui, ó, variando a cada 5 metros, ó, eu tenho um ponto. Então, aqui está o meu radier, ele tem 30 por 20, lembra da aula passada, 30 por 20. E aí eu estou pegando vários pontinhos aqui, ó, A, B, C, D, E e F. A cada 5 metros, um pontinho, inclusive fora da área carregada. Se eu calcular os acréscimos de tensão nesses pontos, o formato do acréscimo de tensão fica esse formato que está aqui, ó. Tá? A distribuição é essa. É como se fosse a seção transversal de um sino de igreja. Tá? De um sino de igreja. Ou também é parecido um pouco com a função probabilística, né? A função de Gauss. Um pouco parecido. Tá? Então, o acréscimo de tensão, na realidade, pela teoria da elasticidade, ele varia dessa maneira que está aqui, ó. Tá vendo? E aí o método 2 para 1. O método 2 para 1, ele dá um valor médio em uma dada profundidade. Então, aquele 60 kPa calculado na aula passada é aproximadamente uma média para uma dada profundidade. Está aqui, ó, método 2 para 1. Beleza? Tudo bem? Então, o acréscimo, por exemplo, no ponto A, está dando 92,9, maior do que 60, porque 60 é uma média. No ponto F, já dá bem menor do que 60. Muito bem, vamos avançar. Agora, vamos fazer um exercício interessante. Vamos fazer um exercício interessante. Esse aqui. Simplifique o cálculo de delta sigma para o ponto D, mostrado na figura anterior. Então, o ponto D é esse pontinho aqui, né? Vamos simplificar o cálculo, usando diretamente a solução de Boussinesq para a carga pontual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar que existe a solução de Newmark e vou transformar a carga distribuída em carga pontual. Ao invés de usar carga distribuída, eu vou usar carga pontual. E aí eu vou usar diretamente a solução de Boussinesq. Entenderam? Então, a carga que está chegando no pilar, quanto que é? 4.500, não é isso? Nós usamos no nosso dimensionamento da nossa sapata, 4.500. Ah, professor, por que aqui está 4.725? Porque é 4.500 com um acréscimo de 5%, tá? Para levar em consideração o peso próprio da sapata. Então, dá 4.725. O ponto D, se vocês observarem, ele está numa profundidade Z de 13 metros e numa distância radial de 10 metros, que é o que eu preciso para o cálculo pelo Boussinesq. Então, aqui, ó, nessa imagem fica claro, ó, o pontinho D está Z 13 metros, e em relação ao eixo da carga, o centro da carga que está aqui, ó, ele está a 10 metros de distância radial. Está aqui o 10 metros. Ok? Aí, então, se você pegar essas informações, ó,
Z igual a 13, Rzinho igual a 10. E a carga, considerando carga pontual, e lançar na equação do Newmark, 3 vezes Q sobre 2πz ao quadrado, vezes 1 mais R sobre Z ao quadrado, elevado a 5 meios. O acréscimo de tensão dá 4,18 kPa. 4,18. Quanto que nós calculamos usando aquele artifício todo que estava lá, por Newmark? 4,14. Tá? O que acontece? A diferença é pequenininha, né? Do 4,14 para o 4,18. Uma diferença muito pequena, tendo em vista que todos esses métodos adotam hipóteses simplificadoras. Então, as hipóteses simplificadoras adotadas, meio, homogêneo, isotrópico, elástico linear, tudo isso nos conduz a um pensamento. O pensamento é o seguinte, que esse resultado aqui é praticamente igual ao outro. Tá? Só que, agora eu vou passar uma informação para vocês, se vocês puderem anotar, interessante. Isso só vai acontecer, essa diferença pequenininha, quando essa distância que está aqui, está vendo? Esse R maiúsculo, que é a hipotenusa desse triângulo que está aqui, ó, de catetos Rzinho por Z, esse valor de R maiúsculo for maior ou igual a 3 vezes L, onde L é a maior dimensão da sapata. Então, se você pegar a maior dimensão dessa sapata que está aqui, ó, que é quanto? 4,59. E multiplicar por 3, a maior dimensão dessa sapata multiplicada por 3 é menor do que o valor de Rzão, que dá 16,4. Se você fizer essa comparação, beleza. Então, por isso que o acréscimo está dando bem próximo do calculado por Newmark. Entenderam? Agora, se a gente fizer esse mesmo exercício para o pontinho A, pontinho B, que está no eixo da carga. Vamos lembrar, o pontinho B está onde? Ó? Pontinho B. Está no eixo da carga, em planta. Está no centro da área retangular. A profundidade Z de 13 metros. Pontinho B. Agora, se a gente pegar e multiplicar 3 vezes a dimensão L, ou seja, 3 vezes 4,59, isso vai dar maior do que o valor de Rzão, que nesse caso é quanto? É 13 metros. Não é isso? Por quê? Porque a distância radial Rzinho é 0. Então, o Rzão é a própria profundidade Z. Então, nesse caso particular do ponto B, o que eu vou fazer? Ó, nesse caso do ponto B, como eu não tenho Rzão maior do que 3 vezes L, eu vou dividir a sapata de maneira fictícia em 4 cargas pontuais, onde cada carga pontual é oriunda de 1/4 da sapata, que tem dimensões, ó, de 1,72 m por 2,295. E aí, quando eu faço isso, divido a sapata de maneira fictícia em partes menores, eu consigo contemplar a questão do Rzão maior do que 3 vezes L. Porque 3 vezes L vai dar 3 vezes 2,295. Né? 3 vezes L vai dar 3 vezes essa dimensão, que vai ficar menor do que o Rzão. O Rzão, no caso, vai ser a hipotenusa de um triângulo com a profundidade Z de 13 metros, com uma distância Rzinho
de 1,434. Essa distânciazinha que está aqui. Tá certo? Tudo bem? Então, cada carga pontual é 1/4 da carga que está chegando, ou seja, a carga que está chegando é 4.725, dividido por 4 é cada carga pontual dessa que está aqui. A distância Rzinha de cada carga pontual dessa para o ponto B, que é o nosso ponto de interesse, 1,434. Profundidade Z, 13 metros. Está aqui. Então, o acréscimo de tensão em B, gerado por uma carga pontual, está aqui, ó, 3,238. Se eu pegar esse acréscimo e multiplicar por 4, são 4 partes, né? 4 partes iguais, como as 4 partes são idênticas, o acréscimo de tensão em B vai ser 4 vezes 3,328. 3,238, que é esse resultado aqui de cima. Então, dá 12,95, que fica próximo ao 12,86, que foi esse calculado cá em cima, para o ponto B, 12,86. Entendido? Então, eu tive que usar um artifíciozinho aqui para fazer o cálculo direto por Boussinesq. Bom, como vocês não têm pergunta nenhuma, nós vamos fazer agora um exercício mais amplo. Nós vamos pegar uma planta de sapatas e calcular o acréscimo de tensão em um determinado ponto. Só que para essa planta, para esse cálculo que a gente vai fazer agora, nós vamos usar justamente a verificação da possibilidade de se utilizar Boussinesq. Para evitar o quê? Para evitar essa ginástica toda que está aqui, ó. Então, nós vamos usar o cálculo simplificado, usando direto Boussinesq, tá? Tentando transformar as cargas distribuídas em pontuais, porque aí o cálculo do acréscimo é muito mais simples. Inclusive, nós fizemos isso na aula passada para cargas pontuais. Professor, Sim. o 300 kPa, ele é uma carga distribuída, né? Nessa É uma parte. tensão. Uma tensão distribuída, né? Isso. Entendi, obrigada. Tá? Então, o exercício agora, ele consta na aula 4, tá? Que eu ainda vou compartilhar com vocês lá no mural da turma. Então, agora, olha só. Esse exercício 4, né? Esse exercício aí da aula 4, nós vamos usar as mesmas cargas pontuais do exercício da aula passada, só que agora essas cargas pontuais, elas serão aplicadas em pilares, então eu vou materializar o problema. Então, na aula passada, a gente tinha apenas cargas pontuais, e agora elas estão se materializando aqui em pilares. Essa planta que eu tenho aqui à direita, ó, vou ampliar aqui para vocês verem melhor. É uma planta de locação e carga nos pilares. Então, eu tenho aqui, ó, cada pilar, um respectivo nome, P1, as dimensões dele, ó, em planta, 100 por 20 centímetros, e a carga que está chegando, 1.800 quilonewtons. Então, estão todos os pilares aqui, uma obra com 9 pilares. Tá? Esse A, B, C, 1, 2, 3, esses são os eixos da obra, tá, gente? Isso aqui é fundamental. Todo projeto ele vem assim, justamente para o pessoal marcar lá no campo a posição das fundações, dos pilares, enfim. Fazer a locação da obra, tá?
Então, são os eixos principais da obra. E aqui os pilares. Cada pilar com uma carga. E essas cargas são exatamente as cargas que nós vimos no exercício das cargas pontuais. Só que agora eu tenho pilares. E aí, olha só, o que o exercício pede? Olha só que interessante. Com as informações dos exercícios anteriores, calcule o acréscimo de tensão do ponto situado no eixo da carga de 4.500 kN, ó, que é a carga do pilar P5. Tá? Calcular esse acréscimo aos 13 metros de profundidade. Contemple o uso de sapatas para as cargas existentes, incidentes a partir dos pilares descritos na planta de locação apresentada na figura abaixo. A tensão admissível para o projeto das sapatas é de 300 kPa. Então, agora, ó, aquela tensão admissível de 300 kPa vai ser usada para dimensionar as sapatinhas aqui, ó, correspondentes a todos esses 9 pilares. Tranquilidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o dimensionamento das sapatas. Já tenho a fórmula programada, basta voltar naquela planilha e fazer o dimensionamento. E após o dimensionamento, aí o que nós vamos fazer? O cálculo do acréscimo de tensão que a obra gera no ponto situado no eixo do pilar P5 aos 13 metros de profundidade. Certo? Muito bem. Então, eu vou voltar para aquela planilha que nós fizemos hoje, no início da aula, para lançar as informações de todos os pilares e dimensionar todas as sapatas. Maravilha? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Vou desaparecer com isso que está aqui, vou deletar isso, vou deletar essa informação aqui, tá? Isso aqui foi importante para o exercício. Agora nós vamos fazer para uma série de pilares. Tá? Deixa eu pegar aqui a planta. Pegar a planta. Então, olha só. Vamos aproveitar isso que está aqui, né? Vamos aproveitar isso que está aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, P1, tá? P2, P3. Vou arrastar até P9. Vou colocar aqui as linhas de grade. Centralizar. E agora nós vamos digitar essas informações que estão aqui na planta dos pilares. P1, carregamento, 1.800 kN, está aqui, ó, 1.800. P2, 2.300. P3, 1.800. P4, 3.000. P5, 4.500. P6, 3.000. P7, 1.600. P8, 2.000. P9, 1.600. Dimensões. Vamos digitar.
Essa aqui, ó, Bzinho é a menor dimensão. Do pilar P1, a menor dimensão é 20 centímetros, tá? Ponto 2. P2, ponto 25. P3, ponto 2. P4, ponto 25. P5, ponto 25. P6, ponto 25. P7, ponto 2. P8, ponto 25. P9, ponto 2. Informações do projeto estrutural. Lzinho, pegar as maiores dimensões dos pilares. P1, 1 metro. P2, 1 metro. P3, 1 metro. P4, 1 metro. P5, 1,4. P6, 1 metro. P7, 1 metro. P8, 1 metro. P9, 1 metro. Sapata. A sapata correspondente ao pilar P1 é a sapata S1, o P2 é S2, P3 é S3, e aí por aí vai, né? Aí, então a gente completa aqui e arrasta, são as 9 sapatas. Maravilha, a fórmula aqui já está programada, a equação já está programada. O que nós vamos fazer aqui? O único detalhe é que 300 kPa é uma tensão única para todas as sapatas. Todas vão aplicar a mesma tensão. Então, é uma célula fixa, que é essa célula aqui, ó, B3. Você tem que fixar essa célula antes de arrastar. Então, aqui, ó, dou 2 cliques no B3 aqui e aperto a tecla F4 do teclado. O restante vai mudar, né? São as cargas e as dimensões dos pilares. Então, agora eu posso chegar aqui e arrastar. A sapata que nós fizemos no início da aula foi essa que está aqui, ó. Essa foi a sapata que nós dimensionamos no início da aula de hoje. Que é a sapata com maior carregamento, tá vendo? 4.500 kN. E fica aquela dimensão 3,44 por 4,59. E agora todas as outras sapatas estão dimensionadas. Ora, estão dimensionadas. Eu posso ir lá no AutoCAD. Posso ir no AutoCAD e lançar as 9 sapatas para os 9 pilares. E aí eu venho, faço esse desenho aqui, ó, é a planta de fundações. É a planta de fundações do meu prédiozinho com 9 sapatas. Cada pilar com a sua respectiva sapata. Tá certo? Nesse caso, descaradamente, a maior carga é a do pilar P5, 4.500 kN. Tá? Então, se vocês fizerem a pesquisa de onde vai acontecer o acréscimo de tensão máximo, lá aos 13 metros de profundidade, com certeza esse acréscimo vai acontecer no eixo dessa sapata S5, tá bom? É interessante que aqui eu uso uma série de exercícios conectados. Então, esse exercício depois vai ser usado no futuro para cálculo de recalque. É o exercício das 9 sapatas, tá? Esse exercício das 9 sapatas será usado depois para cálculo de recalque. Ah, por quê, professor? Para ver se isso aqui que nós fizemos, tá? Esse projetinho aqui é viável. Vamos calcular um recalque de uma camada de argila mole, para verificar justamente se esse projeto inicial aqui é viável. Se isso aqui não for viável, a gente tem que passar para um outro projeto. Seria, por exemplo, usar a estaca para esse prédio. Tudo bem?
Maravilha. Então, olha só, gente, eu vou parar a apresentação, parar a gravação para fazer a chamada. E amanhã nós vamos terminar esse exercício, né? Amanhã a gente vai dar continuidade nesse exercício. Alguma dúvida? Então, beleza. Interromper a gravação aqui.